Bom dia a todos, obrigado por participar de mais um WHG Overview. Aqui do WHG, eu sou o Andrew Ryder, CIO, estou aqui com o Fernando Fenólio, nosso economista-chefe. Bom dia. Vamos lá? Vamos. Bem, então, como sempre, isso aqui é a primeira página sobre os ativos em maio, como que eles performaram. Dá para ver que o petróleo, né, foi, de novo, né, o grande ativo do mês. Os ativos brasileiros também performaram bem. E na outra ponta, né, você vê tecnologia continuando ir mal. E o grande destaque negativo foi criptomoedas dessa vez. Né? A gente, acho que desde dezembro, quando a gente começou nossas lives aqui, a gente falou desse tema de normalização e que tinha algumas pontas frágeis do mercado que poderiam sofrer mais. E o que a gente levantou naquela época era essas ações sem lucro, né, de alto crescimento, caras. E outra área também podia ser criptomoedas, e eu acho que mês passado começou a se focar mais nisso. Do outro lado, né, o que teve de novidade no mês, né, a gente vê que China finalmente, né, começou a dar uma melhora, né, tinha sofrido muito em abril com os lockdowns, e em maio começou, né, a parar de piorar primeiro, né, então o mercado já começa a reagir um pouco. E, além disso, né, a gente começou a ver mais papo de estímulo, o Fenólio vai falar um pouco mais sobre isso depois, e o Covid, que deu uma melhorada bem forte lá. E na outra ponta, né, a gente pode ver como essas ações de alto crescimento, sem lucro, continuam sofrendo bastante, e especialmente essas de cybersecurity, que tinham sido dentro desse mundo um queridinho, né, durante a guerra, com, né, a guerra meio que estagnando, vamos chamar assim, essas sofreram mais do que o resto. Então, aqui é o nosso, né, slide tradicional, desde dezembro, que a gente fala desse tema de normalização na esquerda, atualizando isso, né, que por mais que esse índice de condições financeiras normalizou um pouco, né, quando a gente começou a falar disso, estava no nível que era o all-time low, né, agora já voltou um pouco, mas ainda assim está abaixo de 100, então ainda está um pouco dizendo que ainda tem muita liquidez no mundo, ainda tem que apertar, normalizar mais, mas, por outro lado, né, a inflação não para de piorar, né, então o CPI, né, headline, está esse 8,3, mas até se você ajustar ele pelos itens, né, mais voláteis e olhar o core, que é o que todo mundo olha, esse core em 6,2 é um número muito, muito alto, 2 é a meta do Fed, então, né, isso é a grande preocupação do mercado. A combinação disso com, né, o mercado começando a falar de crescimento virando, então a gente botou esse gráfico aqui, né, de participantes do mercado, o que eles acham, né, perspectiva de crescimento, né, olhando para frente. E a perspectiva positiva está, né, num low, basicamente nas mínimas históricas, nível Lehman, nível Covid, né, nível outras crises da bolha de tecnologia, etc., E por que isso, né? Eu acho que o mercado entrou num loop negativo, onde a inflação está muito alta, então os juros têm que subir mais, os juros vai continuar subindo até a economia virar, é só com a economia virando que a inflação vai virar, então os participantes de mercado começaram a falar, então o Fed vai ficar aumentando até né, a economia virar. Então a gente botou 3 cenários aqui, né? Eu acho que a gente provavelmente na próxima live vai elaborar mais sobre isso, acho que esse é um tema que a gente queria introduzir, tá, né, eu tenho até, né, não ficou claro para mim qual o melhor jeito de comunicar isso ainda, mas acho que os 3 cenários são recessão, né, que é o tradicional, o Fed vai aumentar juros, a economia não aguenta, eu acho que a gente já falou nas outras lives, né, que isso é um pouco uma falácia, o que a gente pensava lá 2010 a 2020, quando a economia estava mais fraca, né, que qualquer coisa hawkishness do Fed, o mercado já virava, a economia não aguentava, e muitos ainda têm esse, né, framework que acham que você só pode comprar equities no dia que o Fed virar a mão e a gente vai entrar em recessão, então não dá para comprar nada até esse momento. A gente acha que talvez não é bem assim dessa vez. O segundo cenário é esse soft landing, né, que o Fed vai aumentar juros, dar uma normalizada nas condições financeiras, o mercado aguenta, o tempo vai passando e, né, tem todos esses bottlenecks aí, né, de oferta que vão se resolvendo. Se a gente conseguir ficar empurrando isso com a barriga, né, um ano e tal, daqui a pouco a inflação começa a convergir
e está tudo certo e segue o jogo, né? A gente já comentou como no passado, em ciclos de aumento do Fed, é uma grande exceção, né? Talvez só em 94 que a gente teve esse soft landing, então é muito difícil, né, ver esse cenário, mas é possível. E aí a terceira opção é que a economia está muito forte, né? Está muito resiliente, e você pode ver isso como copo meio cheio ou copo meio vazio, a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso, mas que talvez o Fed está aumentando os juros, o patamar está muito baixo ainda, a inflação está muito alta, a atividade está muito forte, e que a economia vai ser muito mais dura na queda do que as pessoas imaginam. Então, essas são as três dúvidas, e como, né, alocar capital e pensar em ativos, eu acho que, né, tem que ter uma visão sobre isso. Está ainda muito cedo, né, é difícil ter uma convicção muito alta, e também todas as conexões, né, que isso acaba representando, né? Será que é melhor a economia desacelerar, porque aí o Fed para de aumentar juros, ou será que é melhor a economia ficar resiliente, porque aí as empresas não cortam lucro, mas aí o Fed tem que aumentar mais juros, né? Então, esse tipo de coisa que está passando na cabeça das pessoas, e eu acho que o mercado ainda não tem uma resposta tão clara para isso. Então, aqui falando um pouco de desaceleração, né? Então, focando naqueles dois primeiros cenários que eu falei, né? Ou recessão ou soft landing, né, a gente começou a ver alguns leading indicators desacelerando. E aí o mercado já foi, né, para a conclusão, então a gente vai ter uma recessão, né? Em abril, maio estava um pouco essa dinâmica, e acho que três pilares do bull market aí, da época do Covid foi, né, consumo muito forte, né? Então a gente teve todos os cheques que o governo deu para todo mundo, né, juros muito baixos, então, né, toda a poupança que foi gerada, e a gente está vendo nessa confiança do consumidor colapsando, né? A gente botou um gráfico aqui mais curto, mas se olhar, a gente já mostrou em outras lives, né, um gráfico mais longo, histórico, está no nível super baixo a confiança do consumidor. Isso é meio, né, confuso, dado que o consumo está tão forte, mas é porque o consumidor está vendo a inflação subindo tanto e está se sentindo mais pobre, e está vendo que esses cheques vão desaparecer, e está olhando para frente e está preocupado. Nessa linha, eu acho que o pico da ansiedade no mercado foi na semana que Target e Walmart reportaram resultados, que todo mundo sabe, né, que eles estão tendo né, impacto na margem, né, que as commodities estão subindo, os custos deles estão subindo, e que será que eles vão conseguir repassar isso ou não, né? Isso gera um pouco de debate. Mas, além disso, eles falando que a demanda está começando a virar, especialmente em goods, né, em coisas que as pessoas compraram muito no Covid, então que eles estavam reestocando muitos itens que agora, né, o estoque subiu demais, e aí as ações caíram bastante, né, tiveram os piores dias desde a queda de 87, né, as duas ações, então é bastante tempo. Hoje, Target acabou de cortar de novo o guidance dele, a ação estava caindo 10% quando eu vim para cá, então, né, parece que isso é um grande tema, se o consumidor realmente está enfraquecendo ou não. Eu acho que depois a gente viu vários outros dados, talvez o Finoli vai comentar um pouco depois, mas que o que está acontecendo é um pouco esse rebalancing, né, de goods para services. Então, que as pessoas compraram muito no Covid, todo mundo reformou a casa, comprou um iPad novo, comprou, né, computador para trabalhar em casa, comprou, né, reforma, sei lá, geladeira, etc, etc. Agora televisão, e agora você não precisa de mais um desses, e o que as pessoas estão gastando dinheiro é em serviços, né, viagem, restaurante, que é muito mais importante para o PIB, né? Então, acho que tem algumas narrativas que a gente tem que pensar no específico, não só historicamente, quando o consumo vira, obviamente é muito ruim. Mesma coisa com housing. Housing estava muito, muito forte, né? É o último dos moicanos, né, desses COVID winners que ainda não voltou à normalidade, começou a normalizar, e começou a normalizar muito forte, né? Então, essa boca de jacaré aqui de meses para vender uma casa e venda de novas casas, né, foi incrível. Então, saiu perto da época do Walmart e Target lá em maio, esses dados, então o mercado também já começou a ficar super nervoso com isso. Obviamente, mortgage subiu muito, todo mundo sabe, mas, né, se você olhar os dados de housing, ainda estão bem resilientes, só que na margem começou a ter alguns dados preocupantes. E aí, por último, essa distribuição de riqueza, né, que eu acho que isso foi o grande positivo da época do Covid, foi quanto a poupança dos consumidores aumentou, que nem eu já falei, né, os cheques e salário, quanto aumentou, o mercado de trabalho está muito forte,
e os ativos em geral subiram, né? Pensa que para o americano o que importa é o S&P e o valor da casa, essas duas coisas subiram muito no Covid, a gente mostrou numa live no passado, e esse ano essas duas coisas estão caindo bastante, né? Então, para o asset allocation tradicional, que a gente já comentou na última live, né? Equities e treasuries caindo ao mesmo tempo, tanto assim, muito ruim, né? Faz muito tempo que isso não acontece. E, além disso, né, a gente incluiu aqui criptomoedas também, né, mas são ativos que muita pessoa física tem. Aí tem um monte de gráfico que a gente poderia ter mostrado aqui, né, tem alguns gráficos que os bancos têm mostrado como pessoa física ganha muito dinheiro tradando ações, né, com cheques que eles receberam durante o Covid, e que todos esses ganhos já mais do que cancelaram, se você olhar, né, o acumulado desde o Covid, então isso é um sinal, né, de capitulação da pessoa física. A gente vê, né, muita pessoa física vendendo ações no fluxo e tal, lá fora. Então isso também, né, acho que são esses os 3 pilares aí que estão preocupando o mercado. Boa. Agora a parte mais fundamentalista, vamos dizer assim, embora o slide anterior tinha também dado fundamentalista, especialmente no mercado imobiliário, mas o mercado estava bem esticado e, obviamente, é o que é mais afetado, né, pelas condições localizadas de juros e até mesmo o preço de casa que subiu muito. Mas aqui a gente vai dar uma olhada em alguns fundamentos que dão um pouco a sensação de que a economia é mais dura na queda. Tá? Eu acho que dos 3 cenários que a gente desenhou ou se perguntou no início, né, se é recessão, soft landing ou resiliente, tem um viés mais pelo resiliente. Basicamente pelo consumo. Tá? Eu acho que o consumo ele ainda tem uns fundamentos muito fortes, é o que mais pesa no PIB americano, obviamente, e também, se o consumo está forte, ele dá sustentação para investimento, de certa forma, então o que pode, assim, mostrar a fortaleza da economia, né, e a dificuldade de você desacelerar essa economia para o potencial, ou pelo menos mostrar que uma recessão rápida, uma capitulação da economia não é tão simples quanto se imagina, né? Provavelmente o que a gente está vendo em alguns setores estão sofrendo mais e dá aquela sensação que a economia inteira está virando, mas essa sensação pode estar um pouco equivocada. Então, esses gráficos aqui que nós acompanhamos com frequência, então começando pelo esse gráfico da esquerda, né, que é o do Evercore ISI, que é uma espécie de ISM, né, um indicador de difusão da economia toda, eles fazem toda semana essa pesquisa, ela é bem longa, né, ele está hoje em 57,5, e é um nível, é o mais alto desde os anos 2000, tá? Então tem às vezes ali uma subida e uma descida, mas faz algum tempo que esse indicador está estável, num patamar bem alto. Tá? A gente não está vendo uma desaceleração rápida na ponta desse indicador de alta frequência. Então esse é o primeiro que a gente observa, a gente pode também observar os oficiais, como a ASM, etc. Eles estão mostrando uma cara bem parecida. E o segundo ponto que a gente gosta de destacar é essa coisa do rebalanceamento, né? Então, acho que lá para março tinha muitas notícias a respeito de caminhoneiros e fretes caindo muito, e aquilo era um leading indicator de recessões passadas, mas tem que lembrar e contextualizar isso nesse contexto de normalização, né, que é o tema de 2022, em que alguns setores, obviamente, foram muito beneficiados com a pandemia, né, que a gente sabe quais são, que é o setor de bens. Então, por exemplo, os caminhoneiros e os fretes subiram pelo transporte, mas agora que a economia normaliza, esses setores vão sofrer mais, então pode passar aquela falsa sensação que a economia inteira está virando, né, de recessão, mas é quase uma recessão naquele setor, e não necessariamente uma recessão na economia como um todo. Então a gente pegou aqui 2 exemplos, acho que esse do gráfico de cima é um gráfico do Bank of America que ele pegou e viu o consenso de receita para os setores de bem durável e contra o setor de serviços das empresas do S&P, e como que isso foi mudando ao longo do tempo, tá? E dá para perceber que a partir de março teve esse shift, né, de as receitas do setor de serviços subindo bastante, e enquanto que a receita do setor de bens duráveis caindo bastante. Então esse shift a gente está olhando, está acontecendo, tá tendo essa mudança. Então quando você olha especificamente para as empresas do setor de bens, como a Target, vai dar a sensação que está tudo virando. Mas quando você olha para as airlines, para a Delta, para a American Airlines, está tudo bombando. Então tem que levar sempre em consideração essa diferença entre os dois, e daí ver qual que é o líquido para a economia, né? E me parece que o líquido ele é positivo ao invés de negativo. Então quando a gente olha aqui nesse gráfico de baixo, que é o gráfico tradicional de consumo americano entre bens e serviços, da estatística oficial, esse gráfico é até bastante tradicional, mas só para a gente recapitular,
né, o consumo de bens está rodando 12% acima da tendência pré-pandemia, que é esse número que está aqui, e dá para perceber que o consumo de bens não está caindo, tá? Ele está estável. Tá? Ele está aqui estável em torno de 120, que é esse número índice. Então o catch-up está vindo mais ao longo do tempo, né? Tendência subindo, encontrando o nível de consumo atual, ele nem está caindo. Enquanto que consumo de serviço está subindo aos pouquinhos, tem 3,5, 3,3 para fechar em relação à tendência, então ainda tem aí um espaço para acelerar. A gente está vendo isso nos números oficiais, você pega o número de PIB, que tem a decomposição de serviço e consumo, o serviço está rodando acima de 4% ao ano, enquanto o consumo de bens já chegou a rodar 1%, 0%, é estável, os trackings atuais estão até um pouco melhores, mas então está tendo esse rebalanceamento, né, que faz parte da normalização da economia. Mas o net disso tudo ainda é bastante bom, tá? Não significa que a economia está desacelerando como um todo. E aqui essa parte do Economia Resiliente 2, ela está mostrando essa questão do balanço das famílias, né, que é um tema também já relativamente conhecido, mas que é sempre bom a gente reforçar. E a gente trouxe aqui 2 gráficos extras sobre o tema, para, enfim, reforçar o tema, o aspecto, né, a teoria por trás disso. Então, esse gráfico da esquerda que o Gave Call publicou, ele mostra essa relação entre dívida e ativos financeiros. Então, é super legal, porque mostra esse endividamento crescente do consumidor americano desde os anos 60, né, mas a explosão que aconteceu entre o ano de 2000 e 2010, né, quando o consumidor americano se alavancou demais. Essa é a história, a narrativa de mercado e econômica que prevaleceu 20 anos atrás. E de lá para cá, toda a desalavancagem, né, que foi toda essa linha para baixo, que foi o tema de 2010, 2020, o consumo não era tão forte, precisava de estímulo, etc, etc. É basicamente essa super desalavancagem que gerou um balanço das famílias nessa métrica no melhor patamar desde os anos 70. Então a gente está voltando para os anos 70 em vários aspectos, na inflação, no juro, e também na alavancagem das famílias, né, que está super tranquila em relação ao histórico, mostrando essa capacidade de endividamento. Agora, outro gráfico que a gente montou, que mostra a mesma conclusão de uma forma diferente, e é um tema que está bem também sendo discutido no mercado, é a questão da taxa de poupança. Então a gente pegou a evolução histórica da taxa de poupança dos Estados Unidos desde 2000 e traçou ela contra essa taxa de equilíbrio que o mercado, os economistas normalmente trabalham, que é um pouco acima de 5. Então, o que a gente observa aqui, por exemplo, é que entre 2002 e 2008, esse período aqui, a taxa de poupança ficou abaixo da taxa de equilíbrio. Então, o consumidor americano despoupou, né, que era a tese lá de 2010, de 2000 a 2008. Então, no gráfico de baixo... Era quando ele estava alavancando muito, né? Quando ele estava, exatamente, era isso aqui, que é isso aqui. Né, que a gente pegou o excesso de poupança como porcentagem da renda e foi agregando, né, a gente foi calculando meio que o integral dessa área, né, da diferença entre a taxa de equilíbrio e a taxa de poupança. Era o que o consumidor na casa valorizava, estavam flipando casa, então não tinha muita renda para comprar as coisas que eles estavam comprando, né, tudo que aconteceu no subprime, iam se alavancando até um dia, né, da crise que deu. Então ele chegou no auge ali em 2008, ele ficou com 10% de poupança negativa em relação à renda disponível. Então, ele estava endividado. E durou basicamente 10 anos para ele voltar para o zero, para ele conseguir recompor esse endividamento, essa poupança negativa, né, voltar para o normal. E daí tomou um boost gigante com a pandemia, né, com a transferência de cheques com a pandemia. O acúmulo de poupança explodiu nos últimos 2 anos e hoje está 15% da renda. Né? A gente tem visto já aqui na pontinha, ó, a poupança abaixo da taxa de equilíbrio, então o consumidor já está usando dessa poupança, e é isso que vai sustentar o consumo. Né? Eu gosto de dizer que a transferência de cheques durante a pandemia, que é uma política fiscal, ela foi uma política fiscal de efeito defasado. Tá? Foi uma super transferência em 2020 e 2021, mas que não foi consumido a zero, assim, automaticamente, né? Ele acabou sendo guardado, poupado e está sendo diluído ao longo do tempo. Então, por mais que exista mesmo o tal do fiscal cliff, quando você olha nos dados de renda, né, a linha de transferência do governo hoje ela é bem negativa, essa transferência foi acumulada e vai sendo despolpada ao longo do tempo, então ele consegue suavizar o consumo
e eu acho que é isso que dá essa sustentação, essa resiliência para a economia dos Estados Unidos. Tá? Então acho que é um pouco essa nossa tese, um pouco mais construtiva para o PIB. O mercado vê na ponta, né, esse número de poupança menor do que a média histórica e fala, nossa, as pessoas estão poupando menos, né? Então, para manter o nível de consumo, isso é muito preocupante. A gente quis mostrar aqui dessa forma para mostrar, né, que tem que ver, olha quanto que eles pouparam nos últimos anos, né, totalmente fora do padrão histórico. Então, só o fato de estar poupando ainda alguma coisa, para a gente é significante, né? Poderia estar despoupando, na verdade. E aqui um pouco da precificação de mercado, tá? Só um ponto que a gente não falou, que a gente pensou em trazer também, mas para não ficar muita coisa. Outra crítica que tem para esse argumento é que, né, muita poupança está com os ricos, né? Então, né, as pessoas de mais baixa renda realmente estão sofrendo mais. Então, a gente vê isso nas ações de consumo, né, que são mais focadas nesse segmento. Então, é verdade, mas se você pensar para o nível do PIB, né, realmente os mais ricos são quem consomem uma proporção desproporcional de todos os bens e serviços. Então, faz diferença, sim, quer dizer, não faz diferença, né, na verdade, se é desigual ou não para o PIB, porque o consumo também é desproporcional. É isso aí. Os 10% mais ricos consomem são 25% do consumo. Eu acho que essa é a estatística. E aqui um pouco da precificação de mercado, tá? Como a gente colocou aí, o mercado continua, vamos dizer, otimista com a precificação de inflação e juros. Então, esse gráfico da esquerda, deixa eu explicar ele com um pouco de detalhe, né? É a taxa de inflação contra Fed Fund Rate, que é a taxa de juro americana, taxa básica de juros. Então, até a linha tracejada do gráfico é o dado histórico de inflação e taxa de juros. A partir do lado direito da linha tracejada é o que está implícito na curva de juros hoje. Tá? Quanto que o mercado tem de inflação implícita até 2024. E essa linha preta é quanto que o mercado precifica de taxa de juros. Então, que nem a gente mostrou no começo, a inflação está rodando em 8,3% agora, e aqui essas barrinhas azul claras, né, se você quiser desenhar aí, mostram que o mercado está achando que vai cair bastante no próximo ano e meio. Exatamente. O mercado acha que a inflação no final do ano que vem vai estar em 3,70. Tá? Então, uma bela desinflação. E a taxa de juros, essa linha preta, que está um pouquinho acima de 3%. Tá? Hoje eu acho que entrou de 3,30%, ou seja, o Fed levaria a taxa até lá, depois a taxa volta a recuar, e está tudo resolvido, com 3,30% já você faz o serviço. A gente tem um pouco de reticência ainda nesse cenário, eu acho que a curva está bem melhor precificada do que estava 2, 3 semanas, quando chegou a 2,80%. Está um pouco mais próxima da realidade, mas talvez ainda tenha, assim, o Banco Central se surpreenda com a inflação para cima e com a atividade mais forte e tem que continuar entregando juros até que a economia trabalhe abaixo do potencial, que é o que a economia precisa hoje. Então aqui são 2 exemplos, tá? Esse gráfico da direita do juro real de 5 anos, o que é o juro real 5-year, né? É a média de 5 anos de juro real daqui a 5 anos. Tá, então você tira a parte curta da curva, porque às vezes que é muito influenciada por política monetária. Então o que o mercado precifica hoje? Né? Ele tem 0,5% de juro real na média de 5 anos, daqui a 5 anos. E a gente colocou, isso aqui é o momento que o Fed está combatendo a inflação, ele está querendo ser rock. Só que o interessante é que aqui entre 2014 a 2018, quando o Fed estava buscando combater a desinflação, o juro real era 1%. Tá? Então, o mercado hoje tem um juro mais baixo do que tinha entre 2015 e 2018, quando o Fed estava querendo que a inflação subisse. E agora que o Fed quer que a inflação caia, o juro real é mais baixo. Então, acho que a precificação ainda está um pouco torta. Tá? Isso assumindo que a inflação volta a tudo isso, né? Então, considerando isso, hein? Exatamente. Por isso que a gente mostrou essas duas coisas, né? Muita coisa para assumir e ainda assim, né, não chega no patamar que estava em 2018. Exatamente. E o segundo ponto é até onde o juro precisa ir, né? Pelo menos. Né? A gente tem aqui os nossos modelos, e eu coloquei nesse gráfico de baixo qual é o PIB em diversos cenários de juros nos Estados Unidos. 2022 o PIB está relativamente dado, vai ser alguma coisa perto de 2,5%, 2,30%, não vai sair muito disso. O game agora é 2023, né? E daí os nossos modelos, para você conseguir um PIB abaixo do potencial, então esses números de baixo aqui é a Fed Fund Rate, a taxa de juros do Fed. Então com um juro de 3,5%, você conseguiria um PIB
de 1,6 o ano que vem. Tá? Juro de 4, 1,2. Então, a nossa percepção é que o Fed Fund Rate deveria subir até aproximadamente essa taxa, 3,5 com 4. E depois também a gente tem que avaliar quanto que a inflação vai cair ou não. Realmente tem vários fatores que estão se movendo na economia global. Você tem a questão de petróleo, você tem a questão do supply chain, que até agora nada se resolveu. Tá? A questão de oferta está muito ruim ainda no mundo inteiro. Tem a questão de repasse, tem a questão de inércia. Né? O dado de inflação que vai sair na sexta-feira deve ser bem salgado nos Estados Unidos. Então, isso vai ser uma espécie de avaliação contínua. Então, ainda nos parece que a assimetria, o Fed tem que continuar subindo o juro por mais tempo do que parar antes e achar que que o seu serviço já foi encerrado e que as coisas já estão voltando para algum equilíbrio macroeconômico. Provavelmente ele vai ter que se esforçar mais e daí a precificação na curva de juros vai ter que mudar ao longo do tempo. Eu já vou, né, acho que aqui é uma introdução, porque a gente vai falar de ações agora, né? Mas acho que é muito importante quando as pessoas estão pensando, né, caiu muito o S&P, mas será que não está caro? Será que vai ter recessão? Tudo isso. A alternativa é aplicar juros, né? E tem muitas pessoas, especialmente em maio, que virou um pouco, porque abril o equity estava caindo com os juros abrindo, né? Isso que realmente gerou aquele loop que eu falei no começo, negativo, e as pessoas falam, não dá para comprar ainda. Em maio começou a virar essa dinâmica, com equities caindo e os juros fechando, porque as pessoas pensavam, se já está precificando esse 3 e pouco aí por cento, né, no final do ciclo do Fed, esse nível já não está tão baixo mais, já dá para aplicar alguma coisa. Historicamente, estou falando dos últimos, 10 a 15 anos, 3% parece ok, mas acho que é muito importante, né, mostrar quanta coisa você tem que assumir para chegar nessa conclusão, né? Você tem que assumir que a inflação vai de 8,3 e ela vai voltar, até 3 no final de 24, então você teria um juro real de 0 só no final de 24, se a inflação ceder, é muito se nessa frase, e ainda assim, se isso acontecer, você tem um 5-year juro real abaixo do que você tinha naquele período de desinflação. Então, para a gente, parece que realmente não está longe de ser um ativo competitivo contra ações lá fora. E aqui, né, eu acho que, para concluir a parte macro, depois a gente entra então em ações, eu acho que a gente falou muita coisa, talvez com viés, né, positivo, você poderia argumentar, né, que a economia está mais resiliente, tudo isso, mas você pode olhar pelo outro lado, né, estar tão resiliente quer dizer que o Fed tem que aumentar muito mais juros, que era o que a gente mostrou no último slide, que aí seria ruim, mas também é importante saber onde é que tudo isso acaba, né? Eu acho que as pessoas continuam, do mesmo jeito que a gente já criticou várias vezes essa cabeça de 2010 a 2020, não é um paralelo bom, também não é um paralelo bom, porque naquela época, quando você tinha correções no mercado, você tinha uma recessão, os preços ativos, né, ficavam baratos, vamos chamar assim, né? Então, você pensa, né, na Lehman, né, preço tinha, né, leilões na Christie's e tal, que iam super mal. Hoje em dia está ao contrário, né? Que crise é essa, onde a gente, nas últimas 2 semanas, teve a obra de arte mais cara da história sendo vendida e o carro mais caro da história sendo vendido, nos preços, assim, né? Exorbitantes, palavra boa, ia usar um termo mais, né, menos sofisticado. E então, né, tem essa tese no mercado desse everything bubble, né? Então, nos anos 2000, você teve o dot-com bubble que estourou, 2007 você teve, né, o housing bubble que estourou, e agora o problema é que tem uma bolha em tudo, né? Então, para mim, esse é o bear case de verdade. Então, assim, a gente discorda com várias coisas do consenso, né, talvez para um lado talvez mais positivo, mas uma coisa que o consenso também acha é que fala, isso aqui vai ser uma crisezinha leve e acabou, só tem que ajustar, financial conditions, a inflação normaliza, acabou. E, na verdade, o nosso medo é que a economia está muito mais resiliente, vai ser muito mais dura na queda, então por isso o lucro das ações não vai ser cortado tanto, o FED tem que aumentar muito os juros, e na verdade isso só vira muito lá para frente quando a gente conseguir virar essa bolha que meio que se espalhou para tudo, né? Que a gente olha, quando você está falando, compra o S&P ou não, que a gente já vai falar, mas, né, o nosso medo que a gente está mostrando lá é que Treasuries é uma bolha gigante, né? Housing subiu muito de preço, Crypto não dá nem para justificar direito, né? Então, bem, né, tem essa liquidez meio que se espalhou para todo canto, então vai ser muito mais complexo de desfazê-la.
Só que não quer dizer que acontece hoje, né, que é o nosso ponto. Aí aqui é um gráfico, né, para quem não viu o seriado, eu recomendo, We Crashed, né, incrível na história da nosso presente aqui, né, que a gente conseguiu achar que isso era normal no setor de tecnologia. E a gente gostou muito desse gráfico aqui na esquerda, que um hedge fund americano fez, mostrando as fases lá da crise do dot-com, né? E que pelo menos a primeira fase é o que está acontecendo. Então teve 3 fases, né? A primeira fase é que lucro não mudou nada e só o PI que caiu, né? Pensa que o preço de qualquer ação é o PI e o lucro. Então o PI foi caindo, né? Então que essa linha azul, né? Se você quiser mais isso aqui, ó. Essa linha azul clara aí caiu muito o PI, mas o lucro, que é a linha vermelha, estava tranquilo, não tinha nada fundamental acontecendo. A segunda fase foi quando o PI ficou meio de lado, a linha azul, mas o lucro que foi revisado para baixo. Então isso que o mercado estava entrando nessa paranoia, nossa, olha esses leading indicators virando, aquele slide que a gente mostrou, que a próxima fase vai ser lucro sendo cortado adoidado, olha Walmart, olha Target, está só começando, e na verdade isso é um monte de dado desde então que não corrobora isso, está super sólido, várias ações de tecnologia tendo resultados muito fortes, sei lá, daria para falar uma live inteira sobre isso. E aí a terceira fase é quando o EPS já parou de ser cortado, então, né, o lucro por ação está tranquilo, mas o PI cai mais uma vez, e aí sim, né, capitulação, e isso é sempre, né, uma bolha acaba com indiferença, né, as pessoas não querem nem saber se é para comprar ou não, é meio que essa última fase, normalmente já está na hora de comprar, quando ninguém mais fala disso. Então esse é o framework que o mercado opera, e é o medo do mercado, né? Então, será que esse We Crash, a gente botou assim, é só o começo? Segunda coisa que tem acontecido, essas demissões nas startups, né? Então, a gente todo dia vê uma notícia, não só em startups, mas em empresas de tecnologia, né? Ontem a Microsoft falou que vai contratar muito menos gente. Até que no Brasil a gente vê esses unicórnios, né, demitindo pessoas, mas é uma coisa no mundo inteiro, né? Basicamente parou o mercado de financiamento, né, para esses unicórnios, então a gente tem que começar a ter uma estratégia para gerar caixa. Então isso né, mudou muito, né? Teve uma frase legal que era, né, antigamente, quantas pessoas você contratava era um sinal de força. Hoje em dia, né, você tem que, né, é um luxo você conseguir contratar se você é uma empresa de alto crescimento. Então tem que focar mais no caixa. Aí né, e aí a última coisa que a gente queria mostrar é que não é uma linha reta para baixo, né? Então esse Nasdaq durante a crise, né, esses verdinhos são os bear market rallies. Parece que é pouca coisa, né, mas foi 32%, 40%, esse tipo de movimento é gigantesco. Então, né, quando a gente fala de asset allocation aqui na casa, nossas visões, pode ser dentro de um view, né, daquele everything bubble, né, em vários anos sendo desfeito, mas vai ter muitas oportunidades aqui, né, do outro lado também. E dura muito tempo, né, 98 dias, 100 dias... 3 meses, 4 meses de rally, de 40%. Deve dar aquela sensação que o pior já passou, mas não necessariamente é isso. Exatamente. Então aqui como que a gente está pensando, né? Então esse gráfico aqui na esquerda, né, tem 2 linhas, o PI e o juro real de 5 anos, que a gente acabou de mostrar naquele outro gráfico. Então só recapitulando, né, ele está em 0,5%, que é essa linha azul aqui, e nesse período aqui, vamos dizer que era um período mais normal, ele estava 1%, que nem o Fenoli falou, né? Naquele 1% era um nível quando a gente estava combatendo desinflação, então parece que esse meio ir para 1 parece ok, e o nosso ponto, então, a gente falou, então vamos ver quanto que era o PI nessa época, né? Esse PI, que é a linha vermelha, a média foi basicamente 17 vezes, que é o que a gente acha que parece ser razoável para um PI do S&P, né? Se o juro real for para 1%, e o S&P está em 17,4 vezes hoje, se você rolar isso para frente, né? Tem aquele carrego que o lucro cresce, até o final do ano já está lá, então será que o S&P tem que cair muito mais que isso ou não? Já está até abaixo de lá. E aqui embaixo a gente só mostrou como que a qualidade do S&P também foi melhorando ao longo do tempo, né? Então essas coisas que a gente lê na mídia, nossa, mas nos últimos 20 anos a média do S&P era 15 vezes PI, 17 parece muito alto. Sim, mas, né, 20 anos atrás a composição do índice era muito diferente, né? A margem das empresas, o retorno sobre capital investido, né? A gente já falou sobre isso no passado, mas as empresas foram virando mais e mais asset light, né, o mix das empresas, né, as melhores foram crescendo mais, então, né, realmente eu acho que não dá para só pensar simplisticamente dessa forma. E aí a parte da direita
pensando um pouco, tudo bem, se a gente entrar numa recessão ou não, como que a gente pensa, né, em termos de targets, que nem eu falei, né, tem vários cenários diferentes, vamos tentar tangibilizar isso. Então, acho que foi da Goldman isso aqui, né, que fez essa análise de todas as crises desde a Segunda Guerra Mundial, e na média o S&P, o lucro cai 13%. Então a gente falou, tá bom, vamos assumir que é 13%, claro que você pode ver que na Lehman caiu 45%, né, tem outras que caiu quase nada, e a gente botou aqui uma tabelinha no final. Então a gente botou 2 quadrados em vermelho, né, o primeiro, bem, começa com esse 13% aqui, então essa coluna aqui é do 13% de queda de EPS, e hoje o S&P estaria tipo 18,5 vezes PI. Isso é acima da média histórica, mas esse acima da média histórica não é tão ruim, porque só para lembrar, né, no Covid, isso é uma falácia que as pessoas erraram no Covid, quando o lucro caiu muito lá, pode ver, caiu 14%, o PI acaba subindo, né, porque o mercado olha para frente e fala, tá bom, você está ajustando o IPS para baixo, mas daqui o lucro vai crescer mais do que o histórico, então deveria ter um PI mais alto, porque você vai normalizar isso, né? Então, por isso que no final do ano passado o S&P estava com PI de 21 vezes PI. Não é porque todo mundo achava que 21 é um número razoável, mas é porque o lucro estava crescendo muito mais rápido, tinha muita coisa que ainda estava reabrindo, e por isso a gente está vendo um crescimento até esse ano com tudo isso, crescendo 10%, 12% o IPS esse ano. Então, de qualquer forma, né, você poderia argumentar que 17 vezes PI, depois que você já cortou o lucro pela recessão, parece muito barato, mas tudo bem, você pode ver que dariam 3.700 por aí no S&P. A outra alternativa é não corta nada o IPS, né, as empresas estão repassando o preço, tem essa inflação, né, então estão repassando, está tudo certo, só que nesse cenário o FED tem que aumentar juros muito mais do que o mercado está antecipando, porque não está, né, resolvendo o problema da inflação. E então, aí sim, eu acho que é o contrário a dinâmica, o PI tem que ser muito baixo, porque o lucro está, né, muito forte. Então a gente pode ver que hoje você estaria num PI de 16 vezes e meia, se a gente não cortar nada de IPS, e lembrando que tem esse carrego, né? Então, se você daqui a 6 meses isso cai mais, a gente está olhando 2023 aqui já, então já um pouco, né, endereça isso. Mas então a gente acha que 16 vezes e meio é um pouco abaixo da média que eu mostrei lá naqueles 5 anos, então já tem um cortezinho, né? Então, se o juro real for para 1%, né, do 5-year que a gente falou, a gente deveria estar em 16,9 vezes PI, a gente já está em 16 vezes e meia, se não tiver corte de lucro. Então, é meio que isso que o mercado está olhando, né? Por isso que o S&P cai, mas, né, parece que vai cair muito mais e estabiliza, porque eu acho que tem um pouco disso. Acho que para o S&P cair de verdade, o mercado tem que achar que o juro real vai para muito mais do que 1%, ou que o lucro vai cair muito mais do que uma recessão padrão, que é aquele everything bubble que eu falei, vai ser um colapso total, tipo 1987, alguma coisa assim. Então, acho que só para, né, tentar dar um pouco dos parâmetros de como que eu acho que a gente está pensando no mercado também. Boa. Os últimos 2 slides, um de China, um de Brasil. Bem, China, né? Eu acho que China foi talvez o grande tema do mês de abril e maio. Tá? Teve esse risco de recessão nos Estados Unidos, né? Em algum momento, um risco do Fed subir 75. Mas, assim, a impressão que dá é que China foi o grande driver. Tá? Eu acho que a recessão cresceu de risco com o tamanho da desaceleração da economia da China em função da pandemia. O bom é que esse risco, ou pelo menos as contaminações, né, o número de casos de Covid, já voltaram para um patamar perto de zero. Tá? Se você pegar na ponta já nem está em 194, já foi para abaixo disso, já está perto de 85, que é um número muito baixo. Então, historicamente, ou desde 2021, o número de casos zero. Você teve uma explosão muito grande de casos, chegou ali a 25 mil casos, quando os lockdowns foram implementados, e agora isso já meio que passou. Tá? E daí a gente tem visto até um certo otimismo com China, os ativos de risco estão respondendo a isso, a bolsa chinesa tem subido aí 10% no CSI 300, no CSI 1000 perto de 20% dos lows, né, com essa reabertura que a gente já está acompanhando, acontecendo em Xangai, em Beijing foi bem sucedido a política de lockdown, né, especialmente comparado à própria cidade de Xangai. Então, o mercado está um pouco mais construtivo, tem muito estímulo para vir. Né, assim, a quantidade de estímulo que o governo chinês anunciou não é pequena, ela não é do tamanho de 2020, né, e não é o tamanho de 2008, então não é uma bazuca ainda, mas sim, são vários estímulos de ordem fiscal especialmente, um pouquinho de monetário,
para tentar tracionar a economia e sair, né, desse PIB negativo que a gente vai ver no segundo trimestre, né, na comparação com o primeiro, e depois ganhar tração no terceiro e no quarto trimestre. Mas tem aqui, assim, só para ter uma noção dessa questão da desaceleração do PIB da China, a gente colocou no gráfico da direita a evolução do PIB da China desde 97, comparou com o americano, né? Então, entre 97 e 2001, a China cresceu 8,6% ao ano, né, o PIB americano 2,3%, e é interessante que, a partir aqui da área achurada, a gente colocou a projeção da Bloomberg, a mediana da projeção da Bloomberg para 2022, né? Isso você vai acompanhando semanalmente, e olha que interessante aqui na ponta, né? É praticamente China convergido para o crescimento americano. China deve crescer alguma coisa entre 3 e 3,5 esse ano. O bull case é acima de 4, se realmente você tiver uma explosão de crescimento no segundo semestre, que a gente não acredita, eu vou comentar um pouco, mas só para ver como esse gap fechou, né? Pelo menos para 2022, o crescimento da China historicamente bastante baixo, pior que isso, só ali em 2020, mesmo no auge da pandemia. E é isso, né? Fechou bastante esse spread. Agora, por que o crescimento da China vai ser só 3% esse ano, apesar da quantidade enorme de estímulo que o governo chinês está colocando na rua, né? Basicamente porque a política de Covid-0 ela ainda funciona, ela ainda impera na China. Tá? Então, o que a gente tem ouvido e conversado é que, por mais que você tenha estímulo, você tenha o dinheiro para o governador daquela província implementar um gasto com infraestrutura, ele não tem a convicção que ele deveria fazer isso, porque o receio dele vamos fazer o gasto, né, vamos fazer a economia girar, as pessoas trabalharem, só que isso pode gerar um surto de pandemia, um surto de Covid, aí a região dele vai ter que ser fechada, e ele corre o risco de perder ainda a posição política que ele possui. Tá? Dado que a política de tolerância zero ela é bastante relevante. Então ele fica meio que na dúvida de qual a ação ele deve tomar. Né? Se ele segue a ação implementada pelo primeiro-ministro da China, que é o Li, que está incentivando muito, né, e pressionando bastante para que as políticas de estímulo ganhem tração, ou se ele segue mais a versão política de comando, né, vindo do Xi, em que a política de tolerância zero tem que ser respeitada. Então ele fica meio com duas ações, ou pelo menos dois comandos um pouco diferentes, fica um pouco na dúvida do que fazer e acaba não fazendo. Então o grau de potência do estímulo ele é menor do que ele foi no passado. Tá? Então quando a gente pega esse gráfico aqui de baixo do canto esquerdo da tela, o que a gente colocou? Né? Aqui é o PIB da China, em valores nominais, como que em 2020 a recuperação foi super rápida, foi em V, né, voltou rapidinho para a tendência, enquanto que essa crise ela é mais arrastada, né? Você não volta para a tendência até meados de 2023, você tem um crescimento ainda inferior ou menos potente do que poderia ter em função da pandemia. Então, para a gente, assim, talvez, isso até é uma dúvida que a gente tem aqui na casa, não é consensual, mas eu tenho a percepção de que se a vacina de RNA for anunciada na China e começar a ser aplicada em larga escala, aí você destrava a política de Covid-0 e aí o PIB consegue recuperar esse terreno perdido e aí você tem mais uma pernada de aceleração do PIB. Enquanto isso não acontecer, é como se a economia chinesa estivesse em recuperação, mas um pouco com o freio de mão puxado. Tá? Então a gente vai ver número melhor, o mercado até está premiando isso, mas não vai ser uma bazuca, não vai ser uma explosão de crescimento, tá, em função da política de tolerância zero ao Covid, que ainda continua. Provavelmente até outubro, no mínimo, que é quando você vai ter aquela reorganização política, em que o Xi provavelmente vai ser recolocado como presidente da China por mais alguns anos, né, e obviamente tem várias discussões a respeito de quanto poder o Xi perdeu, tem várias discussões se ele não vai ser tão poderoso no próximo mandato quanto foi nesse, né, vai ter que dividir um pouco mais o poder com os outros membros do partido. São todas discussões importantes que estão acontecendo na China e que a gente vai acompanhando e vai atualizando. Mas na margem a gente é mais construtivo com a China, eu acho que tem esse vento a favor. Uma coisa que eu gosto de dizer é que na China o policymaker está ao seu favor, fazendo bastante estímulo, enquanto que nos Estados Unidos, Europa, o policymaker está contra você, ele está puxando os juros, ele quer esfriar a economia, né, ele quer desacelerar a valorização de preço de ativo. Então tem essa, de novo, a gente sempre fala dessa dicotomia de ciclos econômicos, né?
entre Estados Unidos e China, o Ocidente e China. Acho que a gente está vendo isso claramente de novo nesse ciclo, né, com o policymaker chinês acelerando, embora um pouco ali, né, com o freio de mão puxado, enquanto que o americano está efetivamente colocando o pé no freio. Então, para preço de ativo e valorização de ativo, é bem diferente do que a gente vai ver nos Estados Unidos e na China. E o último slide de Brasil, a gente, vamos dizer assim, que temos essa frase está ficando batida, né, mas a famosa foto boa num filme ruim. Eu acho que ontem talvez a gente tenha presenciado aí um capítulo extra no filme ruim, tá? Que eu também acabo de comentar aqui no final da live, mas até recentemente, eu acho que o ponto de Brasil, a novidade de Brasil nos últimos 30 dias é a percepção de crescimento mais forte. Tá? Eu acho que o PIB desse ano, para esse ano, começou com uma projeção baixa, né? O mercado tinha no início do ano 0,25, a gente chegou a ter 0, a gente estava mais pessimista que o mercado. Depois foi revisando a projeção e hoje a gente já trabalha com 1,80 de crescimento econômico, o mercado tem 1,5, mas os números realmente surpreenderam, né? Eu acho que o número do primeiro trimestre foi bom, os indicadores antecedentes para o segundo trimestre também são bons, ainda tem uma onda de reabertura pós-pandemia que está sustentando o PIB, né? Você tem também essa questão dos salários, aqui a gente colocou os dissídios da FIPE, que eles calculam, né, os reajustes salariais sendo concedidos, e ele já está acima da inflação, né, então isso está dando aí entre outros fatores, está dando um boost de consumo de bens também. Tá? Então você tem Auxílio Brasil, você tem o reajuste do salário mínimo, você tem o mercado de trabalho mais aquecido, permitindo dissídios acima da inflação, tá? Tudo isso está permitindo, tem o FGTS que foi liberado, tudo isso está permitindo que o consumo, vendas do varejo seja mais forte, e aí o PIB também seja revisado para cima. Tá? E esse ano pode ser perto de 2, então a gente fez uma tabelinha aqui embaixo, que é o seguinte, né? Qual que é a média do crescimento no segundo semestre e o que significa de PIB 22? Então, a gente tem um crescimento mais fraco no segundo semestre, em torno ali de 0 e levemente negativo. Acho que esses efeitos que eu tenho comentado vão perdendo força, o efeito do aperto de política monetária começa a funcionar, mas mesmo que você tenha um PIB, na média, negativo em 0,3, isso já te garante 1,90 para o PIB de 2022. Então, a barra agora para você ter um PIB mais baixo do que isso é alta. Né? Se você tem uma surpresa e o PIB fica 0 no segundo semestre, que é uma estagnação, você já tem um PIB de 2,1. Então, acho que esse ano vai acabar sendo um PIB bom, isso está tendo impacto nas receitas dos estados, do governo, tem impacto em política monetária, fica mais difícil você desinflacionar, por isso que a inflação do serviço também está alta, então você tem todas as repercussões, mas eu acho que pelo lado positivo da coisa, o crescimento econômico vai ser melhor em 2022, tá? Isso é bom. Agora, só um comentário a respeito do anúncio ontem, a respeito dos combustíveis. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que foi anunciado. Tem vários, você pode interpretar por vários ângulos, tá? Mas um deles que a gente avalia é o seguinte, né? Primeiro que o tamanho do subsídio total pode ficar bem acima de 50 bilhões de reais. Tá? Primeiro que você tem basicamente 3 aspectos de subsídio. Você tem possivelmente a redução do ICMS dos estados de 25% para 17%, tá? E essa redução do ICMS pode gerar aí uma perda de arrecadação de até 90 bilhões de reais em um ano. Isso não tem compensação para os estados, isso aí é só os estados que vão basicamente arcar com o custo. Você tem o corte de impostos federais para todos os combustíveis, né? PIS, COFINS e CID, que pode ser uma renúncia fiscal de 20 a 30 bi, mais o subsídio que o governo quer bancar para os estados que cortarem o ICMS de diesel e gás de cozinha de 17 para 0, tá? Em torno de 25 a 50 bi. Então, se você somar tudo isso, você pode ter uma renúncia fiscal aí perto de 150 bilhões de reais. É bastante coisa, e esse ano em que você está tendo essa surpresa de crescimento, né, que a arrecadação está vindo mais forte, não só para o crescimento, mas por inflação, e até mesmo pela questão de commodities subindo. A gente publicou um WHG Insights falando sobre isso, né? Você tem um ganho de receita em função da alta de preço de commodity, a gente está gastando essa receita extra para financiar o preço do combustível.
tá? Tirando o mérito, se faz sentido ou não isso, né, isso é uma decisão de governo, o ponto é, você está gastando esse excesso de arrecadação para financiar combustível, e ele dura até dezembro de 2022. Em 2023, essa lei cai, e a princípio, os impostos voltam a subir. Então, o preço da gasolina deveria sofrer uma alta muito grande em janeiro de 23, se a lei fosse seguida, tá? E será que isso é factível ou não? Qual que é o impacto inflacionário disso? Você vai estar tirando a inflação desse ano e colocando para o ano que vem, então dificulta a convergência da inflação para a meta. E o segundo aspecto é fiscal. Eu acho que o crescimento do PIB vai ser mais fraco já no segundo semestre, provavelmente vai ser negativo em 2023, a gente tem essa visão mais pessimista de PIB, por efeitos defasados de política monetária. Então a arrecadação cíclica vai ser pior em 2023. Então você vai ter peso de arrecadação pelo crescimento econômico mais fraco, e você já vai estar com um buraco fiscal, com toda essa renúncia que está sendo anunciada nesse momento, que ainda é passível de aprovação no Congresso. Mas daí você pode armar um buraco fiscal em 2023 muito grande, tá? E daí com repercussões em termos de dinâmica de dívida, risco de mercado, enfim, imagine só ainda uma renegociação sobre teto de gasto, tudo num contexto muito complicado. Então, esses são os nossos primeiros pensamentos a respeito do tema, né? Daí tem que avaliar quais serão aí os próximos passos do Congresso, até onde isso vai ser aprovado ou não, mas potencialmente você tem, por mais que no curto prazo gere, né, um alívio no preço do combustível, que potencialmente grande, você desfazer isso e voltar para a normalidade a partir de 23 pode ter um custo bem alto em termos de política monetária e política fiscal. Então, acho que esse é basicamente o View de Brasil. A gente vai passar aqui, tem algumas perguntas para a gente encerrar a nossa live. Então, vou passar aqui para a primeira pergunta, que é: há um cenário em que a atividade, mercado de trabalho, serviço ceda, mas a inflação fique persistentemente alta? Bem, deve ser para os Estados Unidos essa pergunta. Eu acho que para os Estados Unidos é menos provável, tá? Você pensando em teoria econômica, sim. Se você desancorar a expectativa de inflação, você pode sim ter um crescimento fraco, um desemprego alto e uma inflação alta. É só olhar para o Brasil, e mercados emergentes no geral, né? Essa é uma combinação totalmente factível, depende muito da política monetária. A política monetária tem que ser crível o suficiente para convencer as pessoas que a inflação que a gente está vendo agora, ela não é permanente, ela é transitória, porque o Banco Central vai lá e faz a inflação ser transitória, né? Se ele perde a mão nisso, a expectativa desancora, você pode até ter esse cenário. Eu não acredito isso nos Estados Unidos, acho que em algum momento a inflação vai voltar para perto da meta, mas obviamente com custo de crescimento, com custo de desemprego mais alto. Eu acho que é difícil ver o contrário, né? O Fed fazer poucos juros e tudo voltar à normalidade sem esforço. Eu acho que para voltar para a normalidade vai ter que ter esforço. Quer comentar disso? Ou outra? Não. A outra. Acho que é mais para você aí. Se faz sentido os preços de ativos reais caírem, tipo carro, arte, imóvel, com inflação persistindo alta. Eu acho que o jeito que eu penso é o nível, não necessariamente, né, a derivada. Eu acho que a gente aprendeu essa lição na crise, né, do subprime, que os bancos todos modelavam que housing só subia, era super resiliente, mas se o preço da casa sobe 50% quando deveria subir 3% por ano, por que não deveria cair, né, em algum momento? Acho que é um pouco isso, né? Se o preço do carro de coleção, né, sei lá, subiu 10 vezes, ele não está protegendo contra a inflação, né? Ele está fazendo outra coisa, ele está numa bolha. Acho que a mesma coisa com arte e todas essas outras coisas. Então, pode ser a última coisa que cai, mas é aí que a gente vai realmente ver uma correção forte, na minha opinião, é quando esse tipo de coisa virar. Terceira pergunta é: em relação à China, acreditam que alguma das medidas tem probabilidade real de ocorrência, fim da política de Covid-0 ou a adoção de vacinas ocidentais? Eu acho que sim, tem uma probabilidade grande do fim da política de Covid-0, especialmente a partir de outubro, quando passa o calendário político chinês. Óbvio, em relação à vacina, uma coisa está ligada à outra, né? Se você tiver a vacina, naturalmente a política de Covid-0 tem data para terminar. O ponto vai adotar a vacina ocidental? Acho que dificilmente vai importar a vacina da Pfizer. Eles vão desenvolver uma vacina doméstica, 100% doméstica, ou uma vacina em joint venture que já está bem avançada, tá? Que é a vacina entre a Fosun, que é uma farmacêutica chinesa,
e a BioNTech, que ajudou a Pfizer, né, a construir a vacina que a gente conhece. Ela já tem fase 3 já feita em outros países, que está sendo enviada vamos dizer assim, para o FDA chinês para aprovação, mas aí deveria ser confeccionada na própria China e não importação. Ela tem até um nome já, é Fubitai. Enfim, eu acredito que essa vacina está avançando. Eu acho que é um tópico, um evento que deve se materializar nos próximos meses na China, e daí vai dar aquela sensação para o mercado que isso vai realmente, a gente vai virar essa história de Covid, e daí a gente já vai para o próximo capítulo de China. Então, em algum momento essa política vai terminar. Então vamos pensar assim que o bull case é terminar, sei lá, em agosto, mas acho que é bull case completo. O base case é novembro, e o bear case é uma coisa mais para março do ano que vem. Eu acho que esses são os 3 pontos que a gente monitora. Pareceu mais ou menos. Com o término da Covid na China, provável término da guerra na Ucrânia, queda do preço do petróleo em 2023, vocês acreditam que o nosso PIB será zero? O PIB do ano que vem tem um efeito grande da política monetária contracionista, tá? Então tem um efeito do lag. A gente já deve sentir um pouco dessa desaceleração no segundo semestre, e daí muito por efeito estatístico também, carrego estatístico e aperto de política monetária, você pode ter um crescimento perto de zero. A política fiscal acho que não tem como ser expansionista no ano de 2023. Quer dizer, tem, né? Sempre tem, mas aí vai ter um custo enorme e com repercussões de preço de ativo enorme. Se você pensar política econômica, o ano que vem a política fiscal deveria ser mais contida, né? Até mesmo pela parte cíclica, você deveria segurar um pouco. Você tem essa questão toda dos combustíveis que eu acabei de citar, né? Se você tiver um aumento de impostos de novo para recomposição do que está sendo feito agora, você vai ter um choque negativo de renda, tá? Então você vai ter, pensa nos drivers de crescimento, né? A política monetária não vai ajudar, pelo contrário. Política fiscal, um pouco de dúvida, mas ela está mais no terreno contracionista que expansionista. E o cenário global vai ser de menos crescimento, especialmente o americano, né? Eu acho que para o ano que vem o crescimento americano, eu acredito que vai ser abaixo de 2. A Europa também está subindo juros, eu acho que o mundo vai desacelerar mais. Por mais que a China ano que vem deve crescer 6%, que é a nossa conta, ajude um pouquinho, talvez algumas commodities metálicas, eu acho que os principais drivers eles não vão contribuir muito para o crescimento brasileiro de 2023. Última pergunta aqui para a gente encerrar, essa é para você. Vocês demonstraram alguns rallies durante bear markets anteriores. Nesse contexto de um bear market muito provável, comprar S&P não parece muito interessante, certo? Porque vai exigir muito trading, dado que o direcional parece ser ruim. Qual a sua visão? O ponto desses bear markets muito grandes é que as pessoas acabam acreditando que acabou a crise, né? Senão ninguém está comprando o mercado subindo 30%. E eu acho que a gente já mostrou no passado como em 2006, já foi 2006, que o mercado deu uma chacoalhada muito grande. Teve, né, vários períodos onde o Fed, né, dá um movimento mais rock. As pessoas acham agora acabou, né? Estava tendo aquele gráfico lá de perspectiva de crescimento, 2006 foi um ponto baixo também, mas o mercado acabou fazendo novas highs depois, né? Então, cada ciclo é diferente. Se a gente acha a economia resiliente e consegue aguentar juros muito mais altos do que está hoje, acho que, né, você não tem muita alternativa nos Estados Unidos, né? Que outro ativo em dólar te dá um carrego de 10% por ano, que até com tudo que a gente está falando, não está tendo revisão negativa de lucro por enquanto nas empresas. Né? Que mais você vai comprar? Você vai comprar Treasury te dando um juro real de 0,5%, assumindo que a inflação vira, que a gente acabou de mostrar aqui, né? Talvez não vai virar tão rapidamente quanto as pessoas imaginam, então você vai ter um juro real negativo por bastante tempo. Então, acho que é um pouco isso que é o grande dilema do mercado, e num valuation que já está 17 vezes PI, que parece ok. Então, por isso que aqui na casa a gente tem um underweight em equities internacional, mas ainda temos uma certa exposição, porque, né, acho que renda fixa internacional, esses outros ativos nos preocupam muito mais, e são empresas fantásticas que já estão num valuation decente. E o nosso bear case talvez ainda falta mais tempo para chegar mais próximo disso, na nossa opinião. Não ficaria surpreso se o mercado voltasse em algum momento, então vai ser volátil para os dois lados. Legal, acho que é isso.
Muito obrigado a todos pela sua presença e passar esse tempo com a gente, e esperamos você na próxima. Valeu, bom dia para todo mundo.